Mas o que eu queria trazer para vocês é uma notícia de hoje sobre os ganhos do casal Michele e Bolsonaro somente neste ano, mais de R$ 500 milhões em dinheiro público para a casa do casal, né, em 2023, mesmo fora do poder, Jair e Michele receberam juntos mais de R$ 500 mil só em salários do PL. Em 2023, a soma dos salários dá um total de R$ 589.087,12. Porque os dois recebem salários da sigla presidida pelo Valdemar Costa Neto. Entre abril e outubro, Bolsonaro recebeu mais de 200 mil da legenda. Se considerar agora os 2 últimos meses do ano, sobe aí para 261 mil. Já a ex-primeira-dama, que é a presidente do PL Mulher, recebeu, considerando já os últimos meses do ano, até dezembro, R$ 327.839 em 2023. Isso são só dos salários dos dois. O PL ainda paga despesas como assessores, advogados, deslocamentos. Então, trata aí desse dinheiro do fundo partidário, que parte deles são R$ 141 milhões recebidos pelo partido em 2023, e parte deles aí, então, usado para salários do casal Jair e a ex-primeira-dama Michele. O fundo partidário, ele é assim, é uma história contraditória, né? Porque os partidos precisam de recursos. Os partidos deveriam ser, na verdade, financiados publicamente a própria eleição para que não tivesse injeção de recursos. Isso é um modelo puro de controle público do dinheiro que é gasto na política e nas eleições. Por outro lado, o fundo partidário no Brasil ficou no meio do caminho. E, na minha opinião, ele serve, inclusive, para ter vários partidinhos aí que servem até de barriga de aluguel de interesses importantes, que acabam se coligando durante as eleições e durante o período não eleitoral serve para dar salário para dirigentes políticos dessas agremiações. Cara, e os salários, se você compara com a população brasileira, com que as pessoas ganham, são salários muito altos, são salários nababescos, perto do que o Brasil ganha, do que o brasileiro ganha, porque o contribuinte contribui. E vou dizer mais, o Bolsonaro, como ex-presidente, ele tem um salário de presidente. Pô, além dele ter um salário de presidente que é público, Renato, ele tem um salário também do PL, e a primeira-dama também. Quer dizer, é uma situação que eu acho assim que precisa ser avaliada do ponto de vista da nossa democracia. Porque é aquela coisa, né? Como é que surge a ideia, até mesmo de remuneração de deputados? Surge na Inglaterra, no movimento cartista, no movimento dos trabalhadores. Por quê? Para que pudesse ser trabalhado, para que o trabalhador pudesse ser representante, quando eles puderam votar, quando eles puderam se eleger, ele ia perder o emprego, ele precisava de um salário. Mas essa origem vem da esquerda, de brigar para que o trabalhador pudesse ser representante na democracia burguesa. Só que aí, olha que loucura, isso é invertido. E aí os liberais transformam o cargo de parlamentar em uma profissão, tanto é que eles falam classe política. Isso é uma coisa que me enche o saco, essa ideia de classe política. Eu sou político, mas não sou da classe política. Por que você é político? Porque eu sou político, eu vivo dando opinião, vivo fazendo movimento, vivo organizando minhas ações como cidadão, interferindo na política. Mas eu tenho profissão, eu sou sociólogo. Entende o problema? Aí o cara vira da classe política. E aí, depois o cara vive da burocracia da classe política. Tem que ter burocracia, partidos grandes, gigantescos? Tem. Mas eu acho que a gente precisa avaliar o seguinte: o Bolsonaro, que disse que era tanto antissistema, você que está nos ouvindo, a pergunta é: será que um cara que ganha
essa grana toda do sistema é mesmo antissistema? Tudo piada, né, gente? Não tem nada de antissistema. O cara é o sistema corrompido, inclusive, né? E ele ainda fica pagando de simples, né? E ele tem, além desse dinheiro do PL, as aposentadorias, né? De militar. Claro. Basta ver os gastos com cartão corporativo, né? Que no governo Lula, nesse primeiro ano, diminuíram quantos por cento, Dri? Diminuiu 149 milhões em relação a 2022. Meu... Olha... 149 milhões. É a farra do boi, cara. É um absurdo. Não, e sem contar que os gastos no cartão corporativo do último ano do governo... Do último ano não, foi em 2021, tem um gasto de R$55 mil numa padaria gourmet no Rio de Janeiro, no dia seguinte ao casamento do Eduardo Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então, ou seja, ele foi para o Rio de Janeiro... Bananinha. E... né, para o casamento do filho, e no dia seguinte gastou R$55 mil na padaria Santa Marta. Isso já foi noticiado, a gente até retomou aqui. Eu lembro. Mas eu não tenho que dar uma explicação, não sei o que, aquele jeito dele do tiozão do pavê ali na padaria, xingando todo mundo, põe a arma em cima do balcão e fala que não dá explicação. Só que tem que dar explicação. E é gozado, né? O que o Ministério Público fez com essa informação? Eu sei que era o Aras, né? O cara, o back central dele, que não deixava passar nada. Mas e aí? Porque não pode. R$55 mil é muito dinheiro, cara. Cara, ele encomendou coisas pro casamento do filho. E é isso que é engozado. Eu me lembro, eu acho que quem está nos ouvindo sabe que tinha uma palavra que durante os anos 90 no Brasil foi muito usada para dar uma limpada num dos principais problemas do coronelismo que ainda impera no Brasil, que era o nepotismo. O cara pega a família dele e faz a família dele virar um estamento público. Então é delegado, é isso, é aquilo outro, ele controla. O Bolsonaro, ele fez isso com a família dele. E eles vivem de dinheiro público, gente. Você lembra quando o senador, o senador se chama Flávio, né? O senador comprou uma casa em Brasília. Sim. E disse que ganhou 6 milhões, se eu não me engano, ele teria ganho de honorários. Mas você vai lá no Rio de Janeiro, o escritório dele não tem essa contabilidade, a OAB não confirma, os processos não confirmam. Quer dizer, e aí? E aí nada, porque aí é uma proteção. Então, eu acho o seguinte, se o Bolsonaro é o candidato do sistema, é o candidato da reação, foi o candidato do conservadorismo mais decrépito do Brasil, daquilo que tá presente na ideia de coronéis, né, de coronéis da política que dominaram o país na República Velha. É uma retomada disso sob uma outra roupagem, uma roupagem fascista, muito fascista, que é o que aconteceu recentemente, né? Ele trazendo essas energias que são irracionais. É o jeito que o fascismo organiza a política. Isso não quer dizer que a política seja racional. Eu sei que a política tem um componente emocional, tem idiosincrasias, as pessoas votam muitas vezes porque se identificam com o carisma ou com detalhes da vida de um político, ou com a própria beleza daquela política ou político. Só que tem um problema. Os partidos que fazem a luta democrática podem usar técnicas de marketing numa democracia liberal que é baseada em meios de comunicação de massa, distribuídos e muito dinheiro, pode usar emoção para ganhar voto. Mas a organização da política é feita fundamentalmente com racionalidades, com base em fatos e tal. O Bolsonaro quis romper com isso, né? Quis romper com a política pública, com análise do que vai dar certo ou não vai dar certo, quis colocar valores acima de tudo. E nessa de jogar valores, ele pôde se aliar com os neoliberais que iam destruindo o Estado, entregando empresas a preço de banana. Você vê o que acontece em São Paulo, né, com
com a privatização da água. Nós vamos sofrer com isso. Nós vamos sofrer muito. E não tem como não sofrer. Não adianta.